alinhadores e MyoBrace. Quando a gente deve indicar qual modelo de MyoBrace associando ao uso dos alinhadores, independente da marca de alinhadores. Eu recebi uma pergunta de um colega nosso, que ele já é veterano na MyoBrace, mas ele começou a pegar um caso de alinhador e ficou na dúvida qual modelo de alinhador utilizar para qual modelo de MyoBrace ele está usando. No caso, é um nacional que ele usa. E aí ele perguntou, a pergunta dele foi, eu uso o B1 ou eu uso o B3? Então, para tirar essa dúvida, eu preciso explicar a linha completa do MyoBrace B. O MyoBrace B, ele foi desenvolvido, tô com o catálogo aqui, vou virar para vocês. O MyoBrace B é essa linha aqui, MyoBrace for Braces. Ele foi desenvolvido para a gente utilizar com a ortodontia fixa. Tanto que ele tem aqui, se você observar, ele vai ter essa região aqui para abraçar os aparelhos fixos, os brackets, tá? Na região inferior, essa voltinha aqui também vai abraçar o bracket colado no dente inferior e esse abaulamento aqui é para abraçar, envolver o bracket superior. Porque enquanto o nosso paciente está tratando, tá fazendo alinhamento e nivelamento com a ortodontia fixa, a gente consegue corrigir as disfunções que causaram essa maloclusão que ele tem. Então, a gente faz a correção mecânica junto com a correção biológica ou a correção das disfunções respiratórias e musculares, tratamento de DTM, bruxismo, apertamento, ronco, apneia, junto com a ortodontia fixa. E aí, a pergunta dele foi, eu uso o B1 ou o B3? Uma vez que o B3 é indicado para alinhadores. Então, eu vou explicar que o B3, ele tem uma conformação específica para abraçar uma contenção de acetato. Ou seja, por isso que ele é a fase 3, por isso que ele é o B3. O aparelho B1, ele é feito para abraçar o bracket como a fase 1 da correção das disfunções respiratórias e musculares com ortodontia fixa. E ele é completamente de silicone. Então, esse daqui é o B1. A gente conseguiu corrigir as primeiras disfunções respiratórias e musculares, você pode passar para o B2. Então, a paciente está com o aparelho fixo, e aí, na fase do B2, esse aparelho, ele tem uma grade que vai ajudar na expansão das arcadas, no afastamento da musculatura, na correção da postura de língua. E como eu disse, DTM, bruxismo, apertamento, respiração bucal, ronco e apneia. E quando você finalizar a ortodontia fixa, que conseguiu todo o seu objetivo com a ortodontia fixa em alinhamento e nivelamento dentário, aí sim a gente geralmente coloca uma contenção e essa contenção pode ser de acetato. Colocou contenção de acetato, aí a gente vai colocar o B3 para continuar corrigindo as disfunções respiratórias e musculares desse paciente. E tá vendo como nesse corte transversal é bem mais largo? Aqui é justamente para abraçar tanto os dentes como a cobertura do acetato, que é a contenção pós-tratamento ortodôntico. Então, o que eu preciso deixar claro é que o B3, ele foi desenvolvido para ficar por cima de uma contenção de acetato. E aí, a gente fez aqui no Brasil uma adaptação ao uso dos aparelhos alinhadores e a correção das disfunções respiratórias e musculares e suas consequências, usando o B3. Porém, se essa arcada está muito desalinhada, como o B3 é um aparelho de poliuretano, se esse alinhador tiver sido confeccionado em cima de uma arcada muito atrésica ou com um desnivelamento muito grande, o B3, por ser de poliuretano, de densidade mais dura, mais rígido,
ele não vai encaixar tão confortavelmente. Por isso que a gente fez uma adaptação utilizando o B1 no início do tratamento com alinhadores. Então, apesar do B1 ter sido desenvolvido para recobrir brackets, a gente consegue também, pelo fato dele ter essa região mais fininha, ele é mais maleável, a gente consegue não só adaptar o B1 por cima de brackets, a gente também consegue adaptar ele em cima de contenções de acetato ou de alinhadores em casos onde ainda tem um desalinhamento importante ou uma atresia importante, tá? Então, só para reforçar, se eu pego um caso de bastante desalinhamento e desnivelamento e já coloco o B3, pode ser que ele não se encaixe ou que tenha um encaixe muito desconfortável. Por isso que aqui a gente usa o B1 nessa fase. E depois que os alinhadores já estão num formato, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês verem. Depois que o alinhador já pegou um formato mais redondinho, como esse aqui, aí sim eu consigo usar o B3 em cima dele. Porque o B3, ele vai ter esse formato. E por ele ser de silicone, de poliuretano, não vai ser uma adaptação desconfortável ou muito rígida. Então, eu recebi essa dúvida de um grande colega nosso, o Dr. Sidney, e respondi para ele no particular, mas achei importante compartilhar essa resposta com todo mundo, porque tem muita gente que usa alinhador e todo e qualquer paciente que tem na sua boca uma má oclusão, ele tem também disfunções respiratórias e musculares que precisam ser corrigidas. E se esse paciente é adulto, esse paciente tem as consequências dessas disfunções respiratórias e musculares, que começa com DTM, apertamento, bruxismo, ronco, apneia e às vezes também a respiração bucal noturna, ruídos e todos os distúrbios respiratórios do sono associado, tá bom? Obrigada, Gisele, um beijo. Então, achei importante colocar isso e agora eu vou falar da minha experiência pessoal. Isso serve tanto para alinhadores como para brackets. Eu sempre começo, não vou dizer em 100% dos casos, mas eu diria que em 90% dos casos adultos eu começo com MyoBrace, quando tem uma má oclusão. E aí eu posso planejar ficar apenas 3, 4 meses, 6 meses com MyoBrace, às vezes 1 ano, para depois desse período, depois que o paciente já teve uma resposta ao tratamento das disfunções respiratórias e musculares, ele sempre tem uma melhora da oclusão. Vocês podem ver pelos casos que eu compartilho aqui com vocês. E já aconteceu várias vezes de eu fazer um planejamento com o paciente de falar, olha, a gente vai começar corrigindo as disfunções respiratórias e musculares com o MyoBrace nesse protocolo X. Quando der 1 ano, a gente vai fazer a apresentação, eu tenho um PowerPoint de todos os meus pacientes, eu vou mostrar para você onde você estava e onde a gente chegou nesse alinhamento, no quesito de alinhamento e nivelamento. E aí a gente vai decidir se vai partir por uma correção mecânica com aparelho fixo ou alinhador, ou se a gente continua com o MyoBrace. E tem muitos casos que o paciente prefere, porque ele super acostumou a usar o MyoBrace, que só usa para dormir e de 1 a 2 horas acordado. Ou se eu precisar ir para a correção mecânica, vai ser muito menor o desconforto, vai ter um prazo bem menor também, porque a má oclusão foi muito otimizada pelo sistema MyoBrace, tanto pelos exercícios quanto pela correção com o uso do aparelho indicado para aquele caso. Então, esse vídeo vai ficar gravado aqui, salvo aqui no Instagram, também vai subir para o YouTube. E se tiver mais alguma dúvida em relação a esse assunto ou outro assunto, pode me mandar no particular que eu respondo no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e uma ótima quinta-feira para todo mundo.